Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso 25. Você lê, Lara? Quem estiver vendo a live, por favor, vê se o microfone da Lara está aparecendo, porque está muito baixo na live. Dá o microfone para a Lara. Estou contigo, Lara. E quem está aí? Ô Lucas, me dá, só ver, 45 centavos de retorno. Isso, aí ficou bom. Deixa que eu controlo aqui. Vamos, Lara. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Cada um fale o quê? Olhe para quem está do teu lado e diga assim: deixa a mentira de lado. Vai. Porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Isso aqui é brincadeira, hein? Lê de novo. Fiquem irados e não pequem. Não, lê de novo, Lara. Fiquem irados e não pequem. Você deveria grifar isso na sua Bíblia. Isso aqui é um desafio enorme. Como é que se ira, mas não peca? Eu li esse texto ontem, eu fiquei: Senhor, me ajuda, eu não sou crente não. Provoca alguém, diga para ele: você pode se irar. Não, você não disse nada, eu estou te vendo. Diga: você pode se irar. Você não pode é pecar. Se quiser repetir comigo: Senhor, me ajuda. Tem uma galera que não colabora. Deus começou a falar, vai. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Provoca alguém, diga assim: para de dormir sem resolver problema. Para de fazer voto de silêncio. Para de fingir que o problema não está acontecendo. Negócio de ficar uma semana sem falar com o marido, 10 dias sem falar com a esposa. Tu é o quê? Tu está fazendo juramento de silêncio, é? Tu não é monge? Lê de novo, Lara, esse negócio aí vai dar confusão. Eu vim para confusão hoje. Lê de novo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Vai. Nem deem lugar ao diabo. Como? Lê de novo. Ô Lara, você está lendo o texto junto comigo? Lê de novo, Lara. Nem deem lugar ao diabo. Olha para o irmão do lado e diga assim: dá lugar para Deus, para não dar lugar para o diabo. Eu aprendi uma coisa: quem não dá lugar para Deus, dá lugar para o diabo. Quem não deixa Deus usar, deixa quieto, vai lá. 21. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Põe força, ele é o 30, Lara. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Lê de novo, Lara. 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação. Peraí. Vamos junto aqui. Amargura. Vamos juntos? 1, 2, 3. Amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Então vamos ler de novo o 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia.
Levanta a mão direita. Diga: no meio de nós, não haverá Leu 32, Lara. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Diga: Senhor Jesus, me ajuda. Se assente. Rapaz, que texto bom. Ai, ai. O texto que nós acabamos de ler é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos que estão na região de Éfeso. Éfeso hoje está na atual Turquia. No tempo do apóstolo Paulo, quando essa carta foi escrita, aproximadamente 60 a 62 depois de Cristo, ainda no primeiro século, quando Paulo escreve essa carta, e provavelmente, para quem anota, essa carta pode ter sido escrita durante a primeira vez em que Paulo ficou preso em Roma. Lembrando em que Paulo passou algumas vezes pela prisão de Roma. Paulo foi preso por conta de pregar o Evangelho, por conta da mensagem do Evangelho, mas Paulo persistia em pregar mesmo depois da prisão e dos seus açoites. Nada silenciava a mensagem do apóstolo Paulo. A cidade de Éfeso, ela no primeiro século, vivia sobre grande influência de Roma. Lembrando que nesse tempo Roma era uma grande potência do mundo antigo, e a cidade de Éfeso era conhecida exatamente por conta do seu paganismo. Paulo vai à cidade de Éfeso na sua terceira viagem missionária, e a Bíblia diz que Paulo não tinha o intuito de ficar naquele lugar, não tinha intuito de permanecer ali, mas quando Paulo viu o sincretismo religioso, pastor, o que é sincretismo religioso? É uma somatória, um acréscimo acerca daquilo que é o Evangelho. É um pouquinho de Evangelho, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de macumba, um pouquinho de cartomancia, um pouquinho de adivinhação, um pouquinho de judaísmo. É aquele lugar que você entra, você não sabe se é sinagoga, você não sabe o que se trata daquele ambiente, você não consegue definir o que se trata. Alguns costumes esquisitos, sem nexo. Você entra, é um pouquinho de, por fim, um pouquinho de cada religião. Na porta você toma um passe, no culto você canta um hino gospel, para subir no púlpito você tira o sapato, porque tem um pouquinho de matriz africana. Essas loucuras de uma somatória de muita religião, onde não traz definição. Aí o pastor prega de kippá, talit e terno e gravata. Eu não consigo entender, cara. Aí no meio do culto toca shofar. Você fala: o que é isso aqui? É um centro gospel. É um centro gospel apostólico romano. Em Atos, isso era uma coisa muito comum. Paulo entendeu a necessidade de permanecer sobre esse lugar. Paulo, quando chega lá, ele chega confrontando, denunciando e apresentando o verdadeiro evangelho. A Bíblia diz que, olha Atos, vamos ler Atos para a gente compreender. Atos 19, põe Atos
Põe atinhos aí. Atinhos. Põe atinhos aí. Atos 19. Nós vamos ler o verso 1, depois você pula para o 8 já direto. Tá, Lara? Vai. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Chegou na onde? Olha o que tinha lá, vai. Encontrando ali alguns discípulos. Não, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Vai. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. Vai. E, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Presta atenção, Paulo vai para as sinagogas daquele lugar. E lá, eles começaram a falar mal da mensagem que Paulo estava pregando. E Paulo escolheu pregar fora do que pregar dentro. Olha a situação que estava Éfeso. Continua. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo foi simplesmente para uma viagem missionária. Vou ficar 2 meses. Quando Paulo chegou, Paulo percebeu, não dá para ficar 2 meses aqui. Aqui eu vou ter que passar alguns anos discipulando para ver se alguém dá certo. Para ver se a mensagem continua. Passou por quê? Olha o que tinha nessa região. Além do secretismo religioso e várias outras religiões que tinha naquele povo, aquele povo ainda tinha barraca de exorcismo. Eu vou falar de novo para você ver se você acredita. Ricardo, tinha barraca da libertação. Comercializavam exorcismo. Eu fico pensando no dia de Black Friday. Não, e no dia, como era a promoção, expulso 2 por 1. Legião, promoção. Onde tem barraca do exorcismo também tem invocação. Tem um, meu Deus, ali também sozinho. Porque invocar para repreender é fácil. Com parceria tudo colabora. Lê o 11, Lara, vai. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Continua. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Vai. E os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes... Para. Alguns judeus o quê? Sabe o que ministério que eles tinham? Que vontade de falar os negócios aqui, cara. Ministério de libertação. Deixa eu contar um negócio para você aqui. Ministério de libertação não existe. Libertação não é ministério. Libertação se repreende no nome de Jesus. Pastor, eu trabalho com libertação. Ah, é? Entendi. Sabia que tinha ministério para isso não. Jesus disse, em meu nome, aqueles que creem em meu nome curarão enfermos, falarão em novas línguas, repreenderão os demônios. A autoridade para expulsar demônios está no nome de Jesus. Olha a situação dessa região. Vai piorar. Eu estou lidando com o contexto histórico e cultural para fazer sentido o que eu quero pregar para você. Além de tudo isso que eu disse a vocês, Éfeso é um centro político e religioso. E um dos mais importantes, porque lá é o centro político e religioso. Tanto que em Éfeso, se você continuar lendo, coloca como meta depois uma risco na sua Bíblia aí, lê Atos 19. Você vai descobrir que lá tinha o templo de Diana, conhecida pelos gregos, pelos romanos chamada de Artemis. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
um lugar onde se fazia cultos a Diana, devotos a Diana, adoração a Diana. Essa cidade respirava o paganismo, o miticismo, a imoralidade. A coisa mais comum do mundo de oferecer em Éfeso era um culto a uma deusa conhecida como Afrodite, a deusa da sensualidade. Outro templo que havia em Éfeso, o templo de Dionísio. Pastor, quem é Dionísio? Dionísio é um deus greco-romano dentro do paganismo, conhecido como meio homem e meio Deus, filho de Zeus com a humana. Na verdade, eles fazem uma menção a Cristo, sendo Cristo filho de Deus com Maria, que é uma mulher humana. Eles tentam imitar essa realidade. Dionísio sendo Deus do vinho, das orgias. No culto de Dionísio se entregava a adoração com forma de beber vinho. A frase, eu vou beber para esquecer os meus problemas, era a frase típica do culto de Dionísio. Porque no culto de Dionísio você aprende a manipular a realidade e não resolver. No culto de Dionísio você bebe para esquecer. Lembrando que Dionísio tem grande influência também em Corinto. E é por isso que Paulo, quando está pregando sobre ceia, orienta os irmãos dizendo: bebei e faça isso em memória de mim. O que Paulo está contrabatendo o costume daquele povo. O que Paulo está dizendo é mais ou menos isso: enquanto vocês bebem para esquecer, nós bebemos para lembrar. Depois que você sai do culto de Dionísio, você entra para o culto de Diana, ou para o culto de Afrodite, e entra para esse ambiente de prostituição. Então é muito comum esses costumes em Éfeso. Paulo está dentro desse ambiente, e a Bíblia diz que a mensagem que Paulo pregou causou grande tumulto entre os irmãos, porque o evangelho, onde ele entra, onde o evangelho verdadeiro chega, ele causa tumulto. Onde o evangelho chega, ele causa transformação. Onde o evangelho chega, ele traz despertamento àquilo que estava parado. Onde o evangelho chega, o falso evangelho perde credibilidade. Quando Paulo chegou pregando esta mensagem, causou grande alvoroço. Tirou quem estava na zona de conforto da zona de conforto, tirou do comodismo, fez com que não estudava voltou a estudar, fez com que quem não orava voltasse a orar, fez com que não lia voltasse a ler, porque grande tumulto se ouve nessa região. A Bíblia diz que os cristãos, isso aqui é crente, hein? Eu vou mexer, eu não sei se eu mexo, eu vou mexer nisso aqui, Maico, fique com o teclado comigo, porque a Bíblia diz que aquele evangelho foi tão poderoso que vai denunciar o que estava acontecendo dentro da igreja que estava em Éfeso. Porque o evangelho já tinha sido pregado em Éfeso, mas o evangelho que tinha sido pregado não foi um evangelho de transformação. Mas quando Paulo pregou, Paulo repreendeu demônios, Paulo pregou o verdadeiro evangelho, Paulo debateu gente. Paulo não era apenas um religioso, Paulo era filósofo. Paulo cita grandes filósofos do seu tempo. É por isso que Paulo tinha credibilidade. Em Éfeso não era um lugar apenas de pessoas religiosas, mas era um centro comercial também da filosofia. Paulo discursava com filósofo, Paulo discursava sobre geografia, sobre ciência, sobre corpo humano, sobre compreensão da lei. Paulo estava preparado para pregar para todo tipo de pessoas e em todo o ambiente. A Bíblia diz que Paulo vai discursar no templo de Diana, e o discurso de Paulo no templo vai trazer os filósofos para entender o que ele está falando, porque Paulo não é um desinformado. Aperta o cinto, eu vou liberar. Porque Paulo está pregando para os filósofos, e os filósofos estão interessados em ouvir Paulo. O motivo, pastor Wellington, é simplesmente esse: quando Paulo está pregando, os filósofos têm os cristãos como ignorante, os filósofos têm o cristão como analfabetos, e isso aqui é muito comum.
Por quê, pastor? Porque os filósofos são estudiosos, liam livros, discursavam Platão, Aristóteles, Sócrates e todos os pais da filosofia moderna daquele tempo. Mas os cristãos não conheciam nada sobre história, não conheciam nada sobre cultura. Então, para a filosofia, o cristão é analfabeto. Por quê? O filósofo precisa de 5 anos de estudo para ser filósofo. O advogado precisa de 5 anos de faculdade para ser advogado. O médico precisa de 5 anos de medicina para ser médico. O professor precisa de 4 anos de faculdade para ser professor. Pastor, não. Pastor acorda, joga óleo na cabeça e acha que é pastor. Não tem compromisso nem com a palavra que prega, não tem compromisso nem com a igreja que pastoreia, não tem sequer sensibilidade de orar para receber a orientação de Deus para direcionar a igreja. Eu vim denunciar: igreja não é palco para as pessoas que são preguiçosas. Igreja não é plataforma para quem não deu certo na vida profissional. Igreja não é lugar para lavar dinheiro e fazer o que se quer. Igreja é lugar de santidade, de Bíblia aberta e de conhecimento. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho. É por isso que eu falo de filosofia, é por isso que eu falo de história, é por isso que eu falo de biologia, é por isso que eu falo de ciência. Pastor, por quê? Porque a palavra de Deus não é para quem é ignorante, é para quem é persistente na verdade. Eu não estou fazendo apologia aos pastores antigos com pouca informação e muita graça. A igreja foi sustentada por uma teologia fraca, mas por uma espiritualidade forte. Não é disso que eu estou denunciando. Eu não estou falando mal aqui de pastores analfabetos, não é isso que eu estou falando. Até porque eu fui pastoreado por pastor analfabeto. O meu pai só fez até a 5ª série. Falar mal disso é chutar contra o gol. Eu estou falando da era da informação. Tantos pastores desinformados. Eu vou falar de novo. Eu estou falando da era da facilidade, onde não aprendemos, não porque não temos tempo, mas porque a palavra não é prioridade. É isso que eu estou denunciando. Pastores que não têm responsabilidade, como a igreja que pastoreia, como a mensagem que prega, e não tem o mínimo de conhecimento. Vocês me veem aqui validando algumas coisas como advogados, médicos, enfermeiros. Eu falo alguma coisa que não é da minha praia, que sai da teologia e entra para outra área, eu valido como alguém. Isso aqui, Deus revelou para o pastor quantos litros de sangue tem no corpo humano. Deus não revela essas coisas não. Isso é estudo. Para pregar 1 hora aqui, eu estudo 12. Porque a preparação precisa ser maior do que a entrega. Alguém está comigo ou não? Tem 3 pessoas desviadas. Pastor tem que falar sobre a Bíblia. Pastor tem que falar sobre tudo. Paulo pregava filosofia. É por isso que aqueles filósofos ouviram Paulo. Porque viram que Paulo estava preparado. Levanta a mão. Sentiu o peso da mensagem. Pega esse dedo aqui, por favor. Joga no nariz de alguém e diga: pessoas se interessarão em lhe ouvir quando perceber que você está preparado e sabe do que está falando, e conhece o que está dizendo, e se preparou para aquilo que você diz que é uma verdade. Pense um monte de filósofo ouvindo Paulo discursando filosofia. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Eu não sou muito de contar testemunho, não é minha praia. Mas aconteceu algo na família da minha esposa. Ela tem
ela tem uma irmã chamada Maiara e o cunhado dela chama Wellington. O Wellington é meu cunhado. O Wellington é um dos camaradas mais inteligentes que eu já conheci. Engenheiro da Ford. Pensa um cara fora da curva. Você fala com ele e você percebe que o camarada está preparado para alguns assuntos. Quando eu cheguei na família da pastora Gabriela, ele tinha muita dificuldade com o evangelho. Para ele, crente era... Ele era arisco. Ele olhava assim para mim meio que... Quando alguém falava línguas estranhas, ele via vídeo, ele falava que era... Esse povo está tudo endemoniado. Falando para mim. E eu... Estou chegando agora, eu vou falar o quê? Deixa ele falar, ele está com a coroa. E eu não conseguia acessar esse camarada. Ele só abria a boca para falar mal de crente. Rebentava com crente. A irmã dela, criada na igreja, parou de servir a Deus, para não contrariar. Eu sentava na mesa com ele, a gente não conseguia conversar, porque ele tinha um muro de resistência. Ele dizia, esses pastores burros. E eu... É mesmo. Vou falar o quê? Até que um dia ele sentou na mesa comigo. Eu olhei para a cara dele, ele olhou para a minha cara, todo mundo levantou da mesa. Aí ele falou assim, e eu tentava uma brecha, mas não dava. Ele falava de carro, não entendo nada de carro. Falava de montadora de carro, eu não entendia nada, de pneu nada, de motor nada. Para falar de igreja era só mal. Não dava uma brecha para mim. Eu falei, eu vou acessar esse cara um dia. Estou sentado na mesa. E ele comentando, ele falou assim, Johnny, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, claro. Ele falou assim para mim, você acredita em ET? Falei, você está falando de extraterrestre? Ele, isso? Falei, então, já ouviu falar da área 51 nos Estados Unidos? Ele, você conhece? Falei, o quê? Viciado. E tal, e não sei o quê, os OVNIs que foi encontrado, e lá. Eu falei, ô Ed, deixa eu te falar uma coisa. A gente começou a falar de ET pelo menos 40 minutos. E ele falava, eu falava. Ele falava, eu falava. Ele falou, rapaz, tu gosta dessas coisas? Eu falei, sou viciado. Começamos a falar de ciência, corpo humano, galáxia, planeta, Sol, Lua, a distância do Sol para a Terra, o tempo da luz que nós vemos que chega aqui, saiu 8 minutos atrás, e vamos conversando de ciência. Eu falei, rapaz, o primeiro pastor que... Tá, deixa eu clarear, eu falei que eu acredito em extraterrestre. Calma, não desvia, não levanta. Aí ele falou assim para mim, rapaz, que engraçado você acreditar em extraterrestre. Eu falei, ô, deixa eu falar um negócio para você. Eu não acredito em ET de Varginha. Isso aí é doideira. É loucura. Mas se eu falar para você que eu não acredito em extraterrestre, o que é extraterrestre? É tudo que é extra da Terra. Não é terreno, não é humano. Se eu falar que eu não acredito em extraterrestre, eu sou contra a Bíblia. Ele falou para mim, o quê? A Bíblia fala sobre isso? É claro que fala. E fala muito. A Bíblia diz que veio um anjo, desceu para falar com Maria, para anunciar sobre Jesus. Nunca ouviu falar dessa história? O anjo que desceu para falar com Ló, o anjo que desceu para falar... Não, anjo é o quê? Anjo é um ser celestial, não é da terra. Se não é da terra, é extraterrestre. Comecei a entrar Bíblia nele. Foi 55 minutos de Bíblia ininterrupta sobre ele. Ele ficou parado, eu não dei uma brecha para ele nem respirar. Fui, uma metralhadora. Depois que... E isso, a hora já acabando, porque eu tinha que vir para pregar no culto à tarde. Isso já estava dando 1h30 da tarde, e eu tinha que vir correndo para chegar aqui 6 horas. A minha esposa com as coisas na mão, dizendo, vamos amor, então, vai atrasar. Quando eu levantei da mesa, eu disse para ela, peguei o coração dele, agora já era, plantei a semente, agora acabou. Quando eu saí de lá, eu cheguei em Votuporanga, preguei domingo, preguei no culto de terça-feira ele colocou na televisão da casa dele, me ouviu pregando na terça. Na quarta-feira, a Maiara, a irmã da pastora Gabriela, vai
vai até o portão. Quando chega no portão, porque tinha uma entrega, uma caixa, ela pegou a caixa, entrou, estava com o nome dele, e ofereceu para ele a caixa e disse: que é isso? Quando ele abriu a caixa, uma Bíblia de estudo. Ela disse: para que é isso? Ele disse: eu quero saber mais sobre aquele negócio que o Johnny falou. Pastor, e aí? 3 meses depois ele batizou nas águas. Hoje, 2 anos ele serve a Deus. Porque eu posso entrar no mundo do conhecimento, mas o foco sempre vai ser a espiritualidade. Alguém está comigo? A hora acabou e eu nem entrei no texto. Eu tenho que parar com essas confusão. Paulo está pregando, mas sabe o que tinha lá para esse povo? Os crentes de lá, eles iam para o culto, mas eles tinham um livro de magia. A Bíblia debaixo do braço e o livro de magia em cima do rack. Terça-feira, Salmo 23. Quarta-feira, horóscopo. Quinta-feira, João Bidu. Se fosse os dias de hoje, aquele povo tivesse Instagram, Elisa, ia estar assim, ó: cristão, vírgula, Nabil, capricorniano. Varão do zodíaco. Mas Paulo está pregando. Wesley, você está com uma cara de libriano, mano. Você tem uma cara, olha, eu te deixo daqui, é 6 meses de disciplina. Mas quando Paulo prega o verdadeiro evangelho, as máscaras caem. A verdade aparece. Atos 19, verso 17. Lê, Lara, que eu preciso pregar. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos do que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Lê de novo, 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia. Praticado o quê? Provoca esse irmão e diga assim: se eu descolar que você pratica magia, que você faz simpatia, que você segue receita de TikTok, eu vou denunciar você. Vai no 19, Lara, vai. Reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. De novo, Lara. 19, vai. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Quantos denários? Ô, gente, o denário é uma moeda por dia de um trabalhador. Uma pessoa que trabalha ganha 1 denário por dia. Os livros que foram queimados na praça, 50.000. Não, Bíblia é caro. Livro de magia é barato. 1 denário no altar é coisa de religioso. 10 denários em um livro de magia tá barato. O negócio é prioridade. Tem gente querendo falar mal de nós porque deixamos 10% no altar. Ele deixa 80% no bar e mais 20% no motel, e quer vir falar da gente que deixa 10% no altar. Deixa 40% no cigarro, 20% na cachaça, 30% na prostituição, e quer vir falar de nós que deixamos 10% no altar do Deus que nos sustenta. Tá de brincadeira. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Mão direita.
Pega esse dedo aqui, ó. Você vai botar esse dedo pelo menos para 2 pessoas e vai dizer para ela: a palavra de Deus vai crescer e prevalecer poderosamente. Através de você, a palavra de Deus vai crescer e prevalecer poderosamente. Através de você, nessa cidade, na cidade de Votuporanga, a palavra do Senhor vai crescer e prevalecer poderosamente. Eu vou continuar até alguém da glória. Eu vou insistir nisso aqui. Através de você, a cidade de Votuporanga, a palavra de Deus vai crescer, vai prevalecer poderosamente. Com quem Deus pode contar? Deixa eu ver. Com quem Deus pode contar? Isso aqui é a introdução do livro de Éfeso. Agora vamos para o capítulo 4. Do capítulo de número 1 até o capítulo 3, Paulo está falando sobre a nova identidade em Cristo, ensinando como viver uma nova vida. Pastor, o que Paulo está fazendo nos 3 primeiros capítulos? Paulo está dizendo: o que era normal não é mais. O que vocês faziam não façam mais. O que era normal para vocês não podem mais ser. Vocês estão em transição. Vocês não são mais quem eram. Agora vocês precisam viver como quem pertence a Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está dizendo: vocês trocaram de dono, mudaram de dono. Vocês não podem viver essa dupla personalidade. Aí no capítulo de número 4, é exatamente a transição. A transição, o que é, pastor? É exatamente a fase que nós estamos vivendo. É a fase de que vivíamos algumas coisas que agora não é mais normal. Fazíamos algumas coisas que agora não dá mais para fazer. Tinha coisas que eram normal, agora não é mais. Exemplo: você que ia para a balada, ia para o carnaval, você ia sem peso na consciência. Você ia para curtir, dançar, beber e fazer tudo o que se faz. Agora, se você tentar ir, como algumas pessoas tentam, quando elas veem um crente, o que ela faz? Ninguém? O que ela faz quando vê um crente? Se esconde. Eu recebi uma informação essa semana. Pastor Fábio, quando está mais tranquilo, ele dá uma rodada de Uber. E no carnaval aqui o negócio pegou. Então tem muitos meninos aqui que trabalham nessa área. E o pastorzão estava trabalhando. E ele chegou lá no carnaval lá, para buscar alguém. E tinha alguém da igreja que estava trabalhando. E tinha uma pessoa lá que frequentava os cultos. E ela disse que quando o pastor chegou, o menino pegou a camisa e colocou na cabeça. Literalmente. Cobriu o rosto e saiu andando, sem ver nada. E eu perguntei: ninguém filmou? Poxa, eu queria ver pelo menos um vídeo. Pergunta, estou brincando, claro. Mas pergunta, por que ele escondeu o rosto? Hã? Se aquilo é normal, por que ele está se envergonhando? Se é normal, por que eu tenho que esconder? Se é normal, por que ninguém pode saber? Fala ou não? Aquilo que você não pode falar, porque fez, é exatamente o motivo pelo qual você não deve fazer. O que Paulo está dizendo é: outrora era normal,
Mas agora vocês trocaram de dono. Vocês viveram essa transição. Aí Paulo vai utilizar a palavra não entristeçais. Chegamos no texto. Não entristeçais o Espírito de Deus. Quem está comigo diz amém. Eu vou correr aqui para apertar o tempo, só para me chegar ao foco. A palavra entristeçais aqui no grego é lípio. Pastor, como é que eu posso entristecer o Espírito Santo? Como é que eu faço isso? Isso aqui é um antropomorfismo. Se você falar 3 vezes, você é batizado com o Espírito Santo. Antropomorfismo. O que é isso, pastor? Na teologia é dar sentimentos humanos a Deus. Exemplo, Deus se entristeceu. Deus não se entristece. Mas para que nós consigamos entender o texto, usamos uma linguagem humana, para compreensão humana. E Deus se entristeceu em fazer um homem. Não entristeçais o Espírito Santo. A ideia do texto é: não quebre as regras, não passe do limite, não faça o que ele te ordenou para não fazer. Paulo não está falando da religião, Paulo está falando de relacionamento. Eu vou de novo. Paulo não está falando de igreja, Paulo está falando de relacionamento. Paulo não está falando de congregar, Paulo está falando de relacionamento. Paulo não está falando sobre o culto, Paulo está falando quando o culto acaba. Paulo não está falando da igreja, Paulo está falando sobre fora da igreja. Paulo não está falando sobre o que somos aqui dentro, Paulo está falando sobre o que somos quando saímos daqui. Porque aqui viemos para reunir a igreja. Quando saímos daqui, precisamos ser igreja lá fora. Não é sobre, Bia, como eu me comporto na igreja. Na igreja todo mundo é santo. Na igreja todo mundo presta. Na igreja todo mundo é honesto. Na igreja todo mundo dá glória. Na igreja todo mundo tem temor. O que Paulo está dizendo é quando o culto acaba. Paulo está dizendo: não entristeçais, porque eu vou falar. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é uma lágrima. O Espírito Santo não é uma tremedeira. Eu não estou dizendo que quando o Espírito se manifesta, nós se alegramos no Espírito, nós não choramos. Quando se alegramos no Espírito, nós dançamos, pulamos, marchamos, batemos o pé no chão. Quando se alegramos no Espírito, se arrepiamos. Mas isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o que eu sinto. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa que habita. Não é uma pessoa que visita. Eu vou tentar de novo. Igor, o Espírito Santo não é uma pessoa que visita. O Espírito Santo é uma pessoa que habita. Gente, alguém está pregando isso aqui ou só eu estou ficando doido? O Espírito Santo não é uma pessoa que visita. O Espírito Santo é uma pessoa que habita. Você não é pousada do Espírito Santo. Você não é hotel do Espírito Santo. Você não é quarto de visita do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. Ele mora. Será que você pode me ajudar levantando uma das suas mãos? Pega esse dedo aqui, me empresta ele, por favor. Olha nos olhos verdes dessa pessoa que sentou do teu lado. É verde, está ficando verde, é profético. Aponta esse dedo para ela e diga: você não é pousada do Espírito. Você não é hotel do Espírito. Você é morada
do Espírito. Eu vou falar para ver quem pula da cadeira. Eu não venho no culto para me encontrar com Deus. Eu não venho no culto para sentir a presença de Deus. Eu não venho no culto para ver a Deus. Eu venho no culto para me reunir com as pessoas que servem e adoram a Deus. Porque com Deus eu subo no altar, com Deus eu desço no altar, com Deus eu vou para minha casa, com Deus eu viajo, com Deus eu acordo, com Deus eu almoço, com Deus. Alguém está comigo aqui? Deixa eu ver. Alguém está comigo aqui? Precisamos parar de nos comportarmos como pousada. Só você, Igor. Precisamos parar de nos comportar como hotel. Santidade só na igreja. Verdade só na igreja. Lealdade só na igreja. Honestidade só na igreja. Fidelidade só na igreja. Paulo está dizendo, não entristeçais. Era mais ou menos isso, pastor. No templo vocês alegram, mas quando o culto acaba, você entristece. Ei, porque você tem coragem de falar palavrão na sua casa e não tem coragem de falar na igreja? Porque você xinga em casa, mas na igreja você elogia, abraça, passa a mão no rosto, pega na mão. Nós estamos se tornando o típico religioso fariseu, desgraçados, atores. Nós estamos vivendo de performance, não de verdade. Nós estamos preocupados com o que as pessoas acham, sabendo, não estamos preocupados com o que Deus pensa. É isso que Paulo está dizendo. Não entristeçais. Pastor, quando é que eu entristeço o Espírito de Deus? Eu falo? Dá uma nota. Primeiro, quando você volta aos velhos estilos de vida. É quando você volta a fazer o que deixou de fazer quando Cristo entrou na sua vida. É quando você começa a se movimentar por instinto e não por propósito. É quando você volta a fazer aquilo que Deus te libertou. Paulo vai dar alguns exemplos. No capítulo 4, no verso 25, ele vai usar, por exemplo, a mentira. Tem gente que não tem coragem de mentir na igreja, mas mente em casa. Não mente no altar, mas mente em casa. Não mente na igreja, mas mente o dia inteiro. No verso 26, Paulo vai usar como exemplo o capítulo 4 de Efésios. Verso 26. Paulo vai falar sobre a ira descontrolada. O que é isso, pastor? Desequilíbrio. Pessoa que não sabe se domar. Um dia alguém falou assim para mim, Igor. Não foi para pastor, mas foi pro Johnny. Falou assim: rapaz, quando me dá meus 5 minutos, eu não me responsabilizo. Falei, 5 minutos te dá? É. Falei, em mim dá 10. Era um homem metido a machão porque batia mulher. E eu fui conversar com ele de uma maneira mansa, de homem para homem. Aí ele falou para mim, você lembra, né, pastorzão? Me dá 5 minutos. Falei, te dá 5? Falei, quando você sentir que está dando, me liga. Eu vou vir aqui.
Eu quero ver de perto. Que quando te der seus 5 minutos, eu vou te acalmar. Mas eu vou te acalmar com 10 minutos. Pastor, tu é crente? A resposta para um doido é outro doido na porta. Respeito é uma via de mão dupla. Se meter o louco, vai conhecer o hospício. Desviei 7 pessoas agora, pastor. Pastor, quando dá meus 5 minutos, eu bato na mulher, nas crianças, eu quebro tudo. Se for demônio, coloca a mão e diz: sai, em nome de Jesus. Se não sair. Terceiro tópico. Depois eu ensino vocês como sai. Eu lembrei do coronel do exército, lembra, pastorzão? Coronel do exército, pastorzão, esse tamanho aqui, aposentado, um armário, 2 metros. Chegou na igreja lá, tinha um camarada lá que caía endemoniado. Todo culto ele caía endemoniado. Aí quando ele caía endemoniado, o Igor, ele rastejava igual serpente. E ele ia, aqueles bancos de madeira, quem é mais novo agora não vai saber. Aqueles bancos de madeira, ele ia rastejando para o lado das irmãs do ciclo de oração. Aí o pastor ficou olhando aqui e falou: que diacho é aquilo ali? Não, isso acontece todo culto. Falei: ah, é? Pega ele, leva para o gabinete. Vou expulsar. Sabe aquela mão de tenente aposentado? Que você não sabe se é uma parede, um tijolo, um bloco. Ele não tinha calo. O calo tinha uma mão. Você me entende? Aí ele colocou no gabinete, colocou a mão na cabeça e disse: em nome de Jesus, saia. O demônio disse: não saio. Em nome de Jesus, saia. O demônio disse: não saio. Ele olhou assim, falou para o obreiro: segura. E o demônio... Aí ele pegou e disse: em nome de Jesus, saia. Meu botão saiu. Pastor Fábio. Foi o pastor Fábio que colocou esse botão. De novo, pastor. Foi não, foi o primeiro, ó. Eu coloquei o segundo. Vai para tua casa de novo. Na hora que ele disse saia, pá, o dente. Aí o demônio gritou: saiu, saiu, saiu. Ele disse: espírito de engano. Nunca mais manifestou. Você tem que aprender o que é demônio e o que é safadeza. Ah, não vou conseguir entrar nisso aqui. Eu tive uma experiência aqui em Votuporanga. Eu vou ter que contar isso para vocês. Deus está ensinando alguém alguma coisa. Eu preciso ser sensível a isso. Está na benção para contar? Intercede aí. Intercessoras. Uma moça me ligou há alguns anos atrás, congregava não, vinha aqui na igreja, e disse assim para mim: pastor, meu esposo caiu endemoniado e tal, e ninguém expulsa. Aí não conseguiram falar comigo, porque era uma segunda-feira, 1h da manhã, estava dormindo. Mas encontraram outro pastor, de uma igreja aqui da cidade. Ai Jesus, quase falei o nome. Aí o pastor foi lá conversar com o menino. E o menino falou que estava manifestado com Lúcifer. Dá uma olhada para alguém e diga assim: Lúcifer não se manifesta. Se manifestou com Lúcifer. Ele passou 5 horas trancado com o demônio, conversando com o demônio. Aí pediu para a esposa, para a mulher me procurar e fazer um tratamento espiritual.
Falei para ela assim: quando foi que isso aconteceu? Ela disse: pastor, eu estava desconfiando que ele estava me traindo. Acordei de madrugada, peguei o celular dele, entrei no WhatsApp, estava lá, ele estava me traindo com a mulher. Aí eu acordei ele para confessar da traição. Quando eu disse: você está me traindo, ele manifestou. Falei: entendi. Se manifestar de novo, me chama. Tá de palhaçada? Tá escrito. Vou falar não, porque senão vai mais 4 desviar. 40 dias depois, pum, manifestado de novo. E eu disse: deixa eu adivinhar. Pegou outra traição. Peguei, pastor. Falei: agora deixa eu. Cheguei lá com a pastora Gabriela. Quando eu cheguei lá, ele estava assim. Sentei. Falei: você vai parar de palhaçada ou não? Discernimento de espírito. Na hora que eu bati o olho, eu vi. Vai parar de palhaçada ou não? Foi eu que fiz ele trair. Foi eu que mandei essa mensagem. Demônio safadinho. Ó, tô terminando. Aí ele veio pro meu lado. Eu falei: se você relar em mim, eu vou te cobrir de porrada. Tirar do YouTube para gravação. Eu vou quebrar. Aí ele, pum, caiu no chão. Eu falei: ainda vai se machucar. Pastor, e aí? Repreendi. Como, pastor? Mandando ele parar de ser safado e assumir responsabilidade. Levanta uma das suas mãos aos céus, por favor. Diga: Senhor Jesus, me entrega discernimento de espírito. Terceira coisa que Paulo vai dizer que entristece o Espírito Santo, verso 29. Corrupção moral, imoralidade, linguagem tóxica, pecados escondidos. Paulo vai usar uma palavra aí: gritaria. Isso aqui ninguém, por que ninguém prega sobre isso, né? Diga para quem está perto de você: agora Deus tem que te usar. Diga: gritaria. Entristece o Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que tudo faz escândalo? Tem uma palavra que eu não posso usar aqui. Que vontade, cara, de falar. Vou falar. Fala ou não? Você segura a bronca aí? Barraqueira. Ixi, só você. Agora olha para alguém e diz assim: ó, para de fazer barraco. E se entristece o Espírito Santo. Mas olha que interessante isso aqui para você dar glória. A Bíblia diz que isso entristece quem? E o Espírito Santo habita em quem? O Espírito Santo habita em quem? Aí sabe o que ele faz, Giovana? Ele promove em nós arrependimento. Quer ver? Quando acontece alguma coisa que você sabe que desagrada a Deus, como você se sente? É assim ou não é? Você fica como? Mal, inquieto. E quanto mais que você não resolve, você fica com aquele... Não é assim? Pastor, é porque eu sou bom. Não é. É porque o Espírito Santo habita em você. E quando você faz alguma coisa que entristece Ele, Ele promove em você esse sentimento, para que você se arrependa e Ele permaneça habitando em você. Isso aqui é muito poderoso. O Espírito provoca em nós arrependimento.
Ele provoca em nós. Pastor, por quê? Porque isso aqui não é sobre culto, isso aqui é sobre relacionamento. Então, gente, para nós fecharmos aqui com chave de ouro, a cultura de Éfeso, eles estão vivendo sensualidade como entretenimento, mentiras como estratégia, ira como poder, corrupção como sucesso. Aí vem Paulo dizendo: vocês não pertencem mais a essa cultura, porque o evangelho não melhora comportamento, o evangelho muda pertencimento. Como assim, pastor? Antigamente eu pertencia ao pecado, agora eu pertenço a Deus, e com Deus as coisas são diferentes. Posso liberar? O cristão não é alguém que parou de pecar, o cristão é alguém que mudou de dono. Uma mão levantada ali da Carol sozinha. Eu vou falar de novo. O cristão não é aquele que não peca. Nós somos cristãos e não paramos de pecar. Nós mudamos de dono. Antigamente pertencíamos ao pecado, e hoje pertencemos ao Deus, e com Ele as coisas são diferentes. É por isso, Alexia, que tem gente que vive uma mentira e permanece bem. Não parece que tem gente que pode fazer o que quiser e Deus não está nem aí? É porque ela ainda não trocou de dono. Quem aqui já tentou chutar o balde esse ano alguma vez? Diz amém. Que susto, pensei que era só eu. Eu quase abandonei tudo. Guerra, luta. Mas aí você olha e diz: vou fazer o que lá fora? Não, eu queria que você olhasse para alguém: você pode me ajudar? Diga assim: nem para desviar você presta mais. Não serve. Você nem combina mais com isso. Tem nada a ver com você. É por isso que você se revolta, briga, se chateia, mas está aqui de novo. Porque você não está aqui por causa de mim, você está aqui por causa dele. Diga para quem está perto de você, vê se ele dá glória. Diga: você mudou de dono. Você mudou de dono. Você mudou de dono. Olha o que ele vai dizer no verso 30 para mim fechar. Eu vou voltar nessa mensagem esse ano ainda. Olha o que ele diz: não entristeçais do Espírito Santo, no qual vocês foram o quê? Não, fala, grita. Vocês foram o quê? Selados para quê? Pastor, o que é o selo? Eu tenho 10 minutos para explicar isso para vocês e a gente ir embora. Primeiro, o selo é uma marca que 3 classes de pessoas utilizavam naquele tempo, em Éfeso. Primeiro, o selo de propriedade. O que é isso, pastor? Um comerciante marcava sua mercadoria com cera e um anel, como quem dissesse: isso me pertence, isso é meu. Sabe quando alguém compra um cavalo, esquenta o ferro e sabe o que ele está dizendo? Eu estou marcando. Quando você olha aquilo ali, você diz: esse cavalo tem um dono, está selado, está marcado, tem dono. Olha o que Paulo está dizendo: vocês foram selados. Quem te comprou te marcou. Zé, está ouvindo isso? Quem te comprou te marcou. Urabacanda, rabracala, machandaraia. Uribicanto, riabacê. Eu estou sentindo o peso da mensagem. Glauber, quem te comprou te marcou. Levante uma das suas mãos, coloca no ombro de alguém. Diga: você está selado por quem te marcou. Você está selado por quem te comprou. Você tem o selo de Jesus.
Você tem o selo de Deus. Você tem dono. Eu vou falar para ver quem pula da cadeira. O diabo até mira você, até mira a sua casa. Ele vem babando para te tocar, mas quando ele chega, ele percebe: esse aqui está marcado. E quem está marcado tem dono. E quem tem dono, o diabo não pode. Levanta a mão. Eu vou profetizar, se for para você, você pega dizendo glória. Assim diz o Senhor: eu comprei você, eu marquei você, eu marquei teu marido, eu marquei tua esposa, eu marquei tua filha, eu marquei teu filho, eu marquei tua empresa, eu marquei tua casa. O diabo pode entrar na casa da direita, na empresa da esquerda, mas na sua casa ele não pode entrar, porque está marcado. Você, quem tem o selo, levanta a mão. Quem tem o selo, levanta as mãos. Por 30 segundos abre a sua boca e dê um grito de glória. Vai, vai, vai. Segunda coisa, ou segunda pessoa que utilizava o selo. O selo é símbolo de autenticidade. Como assim, pastor? Documentos oficiais eram selados para provar que eram verdadeiros. Toda carta enviada por um rei tinha o selo do rei. Pastor, qual é a garantia que aquela carta não é falsa? O selo. Se não tem selo, foi falsificado. Se o selo foi quebrado, essa carta pode ter sido rasurada. Alguém pode ter escrito alguma coisa ali que o rei não falou. Então toda carta tem o selo de autenticidade. O Espírito Santo é a marca de quem tem uma fé genuína. Posso falar? Sabe por que você foi selado? Porque o selo de Deus traz em você autenticidade. Como assim, pastor? Alguém olha para você e diz: esse aqui é de verdade, esse aqui é verdadeiro, esse aqui é muito bom. Se você já viveu isso, você vai dar glória. Alguém olha e diz: aquele ali é crente de verdade. Já ouviu isso? Aquele ali é crente de verdade, aquele ali é pastor de verdade. Sabe o que ele está dizendo? Esse aí tem o selo de autenticidade. Ele está selado pela marca. Terceira pessoa que usa o selo é o selo de proteção ao destino de maneira garantida. Como assim, pastor? Libero. Quando uma carga era enviada para outro lugar, recebiam um selo para garantir que essa encomenda chegaria ao destino final. Porque aquilo que é selado não pode ser aberto no caminho. Ele tem que chegar até o final com o selo intacto. Quando o Espírito Santo nos sela, Ele está dizendo: você vai chegar até o sinal. Vou liberar. O que Deus está dizendo é: a sua vida já tem um destino garantido. Eu vou de novo. A sua vida já tem um destino. Eu sinto o peso da mensagem. A sua vida já tem um destino garantido. Pastor, mas o texto está dizendo que nós fomos selados para o dia da... Mas redenção não é o que Cristo fez por nós na cruz? Quando Ele morre na cruz, Ele nos dá redenção através do seu sangue. Como é que nós estamos marcados para o dia da redenção? Eu te explico. Isso aqui não é redenção da alma. A redenção, repita comigo. A redenção da alma aconteceu na cruz. Paulo está falando sobre a redenção final. Qual é a redenção final, pastor? É o dia da volta de Cristo.
a ressurreição do corpo, o fim definitivo do pecado e a glorificação do crente. Pastor, não entendi. Você já foi salvo, mas ainda será completamente restaurado. Não entendi ainda, pastor. Te explico. Nós fomos restaurados em uma parte do espírito. Por isso que ainda pecamos no corpo. Mas Paulo está dizendo: quem tem o selo do espírito viverá uma redenção plena, completa. Pastor, não entendi. É quando Deus se restaura no corpo, na alma e no espírito. É quando nós seremos completamente santos. Pastor, não entendi. Esse corpo aqui, quando a trombeta tocar, esse corpo aí, nós subiremos com o corpo, mas essa matéria não entra no céu. Então nós seremos glorificados e receberemos um corpo incorruptível. Deixa eu falar para ver se alguém pega isso. Nós receberemos um corpo incorruptível, onde não tem mais pecado. Pastor, e os mortos ressuscitarão primeiro. O espírito se encontrará com o corpo, a terra dará conta daquilo que comeu, e aquele corpo também será glorificado. Não estou entendendo, pastor? Fica tranquilo, que aqueles que já foram, eles ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estamos vivos seremos arrebatados. Diga para quem está do teu lado: você está selado para o dia da redenção. Se coloque sobre os pés. O que vocês têm aí para cantar? Nada. Eu quero Jefferson Sueli. Pode morar. Boa. Tá inspirado, Alex. Quem está comigo diz amém. Pega a sua mão assim, nós já vamos embora. Pega esse dedo aqui, joga no nariz de alguém e diga: isso não é brincadeira. Você está selado para o dia da redenção. Diga para o outro do outro lado: você mesmo está selado com o selo do seu dono, com selo de autenticidade, com selo de destino. Grita assim: pastor, quando eu vou parar? Quando você chegar lá. Você não vai ficar no meio do caminho. Rebarasse, rebricalabarassuri. Eu vou liberar isso aqui. Sua casa não ficará de fora. Coloca a mão no teu coração. Senhor, esse teu filho está selado, essa tua filha está selada para o dia da redenção. Senhor amado, nós não vemos a hora de a trombeta tocar, e nós vamos sair daqui para morar contigo aí aonde o Senhor estiver. Pai, nós te amamos. O Senhor é digno de toda a nossa adoração. Você que está selado para o dia da redenção, desliga de quem está do teu lado, e pelo menos por 3 minutos até eu dar a bênção, levanta um altar de adoração. Começa a dizer glória, começa a dizer aleluia. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Você está selado. Você está selado. Você está selado.
Você pode convidar? É só bater que eu vou abrir pra Você pode aproveitar esses 3 minutos para adorar a Ele. Se for muito tempo, senta. Mas se você consegue, se você está selado, as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. só quem está selado, Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Meu noivo, nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. levanta as 2 mãos aos céus. Diga: eu já coloquei Eu já coloquei as minhas roupa de santidade. Maranata, a hora vem. Fecha os teus olhos e diga: será que você consegue idealizar isso? Tem fogo? olhos eu não Mais uma vez, tem fogo. O meu noivo pode morar, pode morar. Mais uma vez para estremecer, vamos! Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui.
direita ao céu, para ir embora. Levanta a mão direita. Isso aqui é para você criar comunhão. Então você vai bater na mão pelo menos de 7 pessoas e vai dizer para ela: você está selado para o dia da redenção. 1, 2, 3, vai, na mão de 7 pelo menos, vai. Você está selado para o dia da redenção. Irmão João, você está selado para o dia da redenção. Camila, você está selada para o dia da redenção. Dani, você está selada para o dia da redenção. Rodrigo, você está selado para o dia da redenção. Levante as suas duas mãos. Léo, você está selado para o dia da redenção. Levante as duas mãos. Eu vou contar até 3, você grita: eu estou selado para o dia da redenção. 1, 2, 3. Mais forte. Só quem está selado deu uma linda salva.